Ai, Jesus amado. Gente, tá um calor que vocês não fazem ideia. E nós não podemos ligar nada aqui para nos refrescar, né? Não dá para ligar ventilador, até porque o nosso ventilador é um teco-teco que faz mais barulho que... O Tomás colocou uma colherinha, cara, de sobremesa dentro do ventilador. E quando eu fui ligar o ventilador, mandou aquela colherinha e quebrou um pedaço da hélice. Então o ventilador fica... Essa metralhadora, muito legal. Desse jeito. E tá muito, muito, muito quente aqui. As pessoas mais antigas dizem que não faz um calor desses para mais de 50 anos nessa região. Mas tudo bem, louvado seja Deus. O que nós vamos falar hoje é sobre o homeschooling. A homeschooling, vamos falar sobre isso, ainda mais agora, né, que o governo colocou como meta dos seus primeiros 100 dias de governo, aplicar e regulamentar, na verdade, o homeschooling. Mas existe muita confusão a respeito disso. É proibido, o STF proibiu ou não? Como começar? Como é que é isso? É possível? Eu consigo aplicar? Como vocês fazem, Déia e Tiba? Sobre isso que a gente vai falar. Vira e mexe a gente fala desse assunto aqui desde chicote? Que começamos. Peraí, Tiba. Não é antes, é antes do chicote. Isso é antes do Aguenta chicote. aí que a introdução hoje tá sendo mais comprida que o normal. O que eu queria dizer é que vira e mexe a gente volta nesse assunto aqui no canal, porque é uma realidade que nós vivemos, então faz parte do nosso dia a dia e que por onde a gente vai e nas nossas redes sociais, sempre tem gente perguntando, sempre surgem dúvidas, então é sempre bom falar disso. Agora vai chicotinho. Chicotinho. Você falava sobre a questão de publicar em redes sociais, vivi uma experiência dessa, publiquei uma frase sobre homeschooling do Olavo de Carvalho, fiz um comentário embaixo e já começou o mimimi. O mimimi, porque as pessoas não entendem, entendeu, o que você escreve, elas tiram conclusões não sei de onde. Aí quando você fala que existe um alto índice de analfabetismo funcional, cerca de 60% no universo universitário brasileiro, as pessoas ficam, não existe, que é isso, eu fui formado, né? Como que existe analfabetismo funcional? O problema é que o analfabeto funcional, justamente por definição, ele não reconhece que é analfabeto funcional. Então é complicado. Como você percebe isso? A dificuldade das pessoas interpretarem textos simples. Então a gente posta alguma coisa sobre o homeschooling e começa... A gente, peraí, mas eu não disse isso. E começa atacando. Aí quando você dá uma resposta na altura, mas que é isso? Você é cristão? Como é que você fala uma coisa dessa? A primeira coisa que eu acho que precisa ficar bem claro é que o homeschooling e a implementação dessa medida provisória não quer dizer que o homeschooling vai ser obrigatório para todas as famílias. Ele será um direito das famílias, ou seja, aquelas que quiserem Respira praticar... fundo, repita isso, né? O homeschooling não será obrigatório. Você que quer mandar o seu filho para a escola, você continuará podendo fazer isso. E graças a Deus nós temos visto aí com o novo Ministério da Educação, o novo ministro e todos os seus secretários que vem um tempo novo na educação do Brasil. Isso é muito bom. Então respire aliviado, você terá com certeza dias melhores na educação. Mas as famílias que querem praticar o homeschool terão este direito e poderão fazer. Se você olha para o homeschool e não vê nada de bom, não gosta, não quer aderir, você continuará sendo livre para não fazer isso, mas as famílias que quiserem terão esse direito. Agora, tem uns professores, uns pedagogos que entram se posicionando contra a nossa posição a favor do homeschooling, como se representassem todos os professores, todos os pedagogos brasileiros. Não, vocês estão muitíssimo enganados. Eu acho tão coerente, Tiba, quando você faz uma postagem, isso nós vemos em inúmeros perfis que hoje existem sobre homeschool, educação domiciliar e tudo mais, atividades com os filhos, quando um professor entra e fala, olha, eu sou professor, eu estou no meio da realidade da educação no Brasil e eu admiro muito o que vocês fazem. Mas é isso que eu ia falar, porque aqueles que são contra a liberdade dos pais educarem em casa e usam o título de pedagogos para falar isso, na verdade, eles não representam a totalidade dos professores. Sim, o bom professor, ele acha bom que se denuncie as más condições da educação. É óbvio, ele tá nesse barco, ele sabe que o barco navega em mares bravios, ele não faz de conta, não tampa o sol com a peneira, dizendo que tá tudo ótimo, que a escola é uma maravilha. Nós sabemos que não está, que tem muito a melhorar, né? Então é coerência de um professor dizer, olha gente, dou meu apoio para vocês, sigam em frente, vamos também lutar para que as escolas melhorem, mas estamos juntos, construindo um nível de escolaridade, de educação, de intelectualidade melhor no nosso país. Os pais daqui que querem
querem fazer educação domiciliar, contribuindo, se esforçando, e os professores nas escolas, dando o melhor de si para que a educação aconteça. Então, não é algo contrário, não é um ringue onde vamos nos degladiar, não somos, já falamos isso 1000 vezes aqui, não somos contrários à escola. Não somos mesmo, né? O que nós não admiramos é esse modelo educacional que existe hoje no Brasil, porque ele não funciona. E já mostrou que não funciona. A prova disso é o ranking de educação mundial. Estão aí as instituições que medem a educação no mundo. Coloca o Brasil atrás de países como Etiópia, Zimbábue, Quênia, ocupando aí os últimos lugares no ranking de educação mundial. Mas muito bem, então vamos para as questões práticas que muitas pessoas perguntam. Se eu me decido aplicar o homeschooling na minha casa, o que fazer? Como começar? A gente começa estudando sobre o assunto. Não vá dar nenhum passo maior que sua perna. Primeiro, se integre do assunto, estude sobre o que acontece nas famílias homeschooling, do que se trata a educação domiciliar. Conheça uma família homeschool. Materiais didáticos. E vá atrás de informação, né? É um passo sério, é um passo que muda toda a rotina da família, toda a forma de vida da família, né? A gente já falou aqui, o homeschool, ele não é só a forma de educação dos filhos, ele é um estilo de vida, então vai mudar mesmo. Então você precisa pensar muito, rezar muito, pedir muito que Deus vá abrindo as portas e mostrando se isso realmente é para sua família, porque nós já falamos também, o homeschooling, ele não é para todas as famílias, né? Nem todos vão conseguir aplicar esta forma de ensino, mas muitas vão conseguir, com esforço, com dedicação, né? Um dos primeiros passos é essa autoeducação. Nós que também viemos deste modelo escolar, nós precisamos, nós pais que desejamos educar em casa, precisamos nos autoeducar, ler muito, pesquisar muito, ter horas de estudo, de leitura, porque senão nós vamos dar mais do mesmo para os nossos filhos, e não é isso que a gente quer dar uma educação excelente para os nossos filhos. Ontem a Déia ficou aqui na mesa da nossa casa até umas meia-noite mais ou menos, antes de deitar, já com sono, preparando o material que iria aplicar com o Matias, de maneira muito específica com o Matias. Coordenação motora grossa com o Matias, né? Alguns exercícios específicos para a necessidade do Matias. Porque isso que é o legal do homeschooling é porque nós estamos muito próximos e conseguimos detectar as dificuldades, os limites, aonde eles precisam melhorar, progredir, e você vai atrás de materiais para aquela real necessidade daquele aluno, do seu filho no caso, né? Então, percebi que o Matias, já sabendo ler, está tendo dificuldade com a coordenação motora fina. É hora de voltar para a coordenação motora grossa. Preciso fazer mais exercícios de equilíbrio com ele, de lateralidade, de firmeza nas mãos. De ritmo. Então é isso que nós estamos trabalhando nessa semana aqui em casa e vamos seguir uns dias aí. É preciso às vezes retroceder, voltar, não dá para avançar. E isso é muito legal porque às vezes na escola o professor, não por maldade ou incapacidade, mas pela realidade que ele vive de ter muitos alunos em sala de aula, ele não consegue trabalhar de forma específica as dificuldades e limites de cada aluno. A gente sabe disso. No homeschool isso é possível. Então, vamos nos aplicar. Tenho filho em idade de alfabetização. Vou buscar materiais de alfabetização. Tenho filhos adolescentes. Primeira coisa, compreender seu filho adolescente. Porque o homeschooling, mais do que passar conteúdos para os filhos, é passar tempo com os filhos. Você vai passar muito tempo e você vai precisar ter uma dose extra de paciência com esse filho, com essa filha. Estudar sobre os temperamentos é muito importante, vai ajudar muito você, né? O temperamento de cada filho, compreender cada um, né? Às vezes você acha que um filho não está fazendo por preguiça, mas não é preguiça, é o temperamento dele que é mais devagar, que precisa de um estímulo a mais, de presença mais firme ali do lado dele. E a forma certa de lidar com aquela personalidade. Às vezes a gente quer ser duro com a criança, né? Se você não fizer, você vai ser punido. Mas a forma de conseguir aquilo não dela funciona. Não é aquilo, não é aquela forma de fazer. Então, a forma certa de conseguir da criança que a gente quer, por isso que é importante estudar sobre os temperamentos, né? Essa linguagem do amor das crianças. Além disso, estudar métodos, né, que você gostaria de aplicar. Por exemplo, muitas famílias elas vão pelo método clássico, da educação clássica, da busca das virtudes, do amor à sabedoria, né, de trabalhar um crescimento integral
integral da criança. Isso é muito bonito, mas tem famílias que elas vão mais pelo ensino didático mesmo, dos conteúdos programáticos mesmo. Então você precisa estudar estes métodos, ver o que você quer aplicar. Eu quero fazer uma junção, quero combinar. Perfeito! Uma das características do homeschool é justamente essa. Os pais sentem o que é melhor para a criança, para os filhos e aplicam e se ajustam ali. Algumas famílias aplicam o trivium e o quadrivium ligado à educação clássica. Outros pegam elementos do trivium e do quadrivium. Outros aplicam as matérias que se dão nas escolas. Né? Pega aquelas matérias e aplica com os filhos em casa. Hoje nós vamos dar dicas de livros para vocês, onde vocês vão encontrar uma base, uma referência para fazer o homeschool em casa, tá? E vamos dar dica também de materiais bem práticos que a gente utiliza aqui em casa, tá? Nós estamos fazendo esse vídeo justamente para tirar dúvidas. Talvez o que você pensa sobre educação domiciliar não seja o que a gente vai apresentar aqui. Esta é a nossa forma de fazer ensino domiciliar. Algo que nós percebemos que funcionou muito bem em casa. Uma outra questão precisa ser rico para fazer a educação domiciliar? É uma outra grande falácia, é uma questão de matemática, gente. Para fazer a educação domiciliar, a mãe ou o pai precisa estar em casa, ou seja, um deles vai parar de trabalhar fora. Se um deles vai parar de trabalhar fora, vai entrar menos orçamento. A gente está falando de ensino domiciliar integral. Integral. Tá? Às vezes existe também o parcial. O parcial, né? Que faz apenas em meio período. Um complemento escolar. Não é esse o caso que a gente está falando aqui. Não, o homeschooling integral, onde as crianças não vão para a escola, o pai ou a mãe é o educador. Então, se um deles não vai trabalhar, vai entrar menos dinheiro no final do mês. A família vai ter que viver com menos, ou seja, as famílias homeschoolers, elas são famílias de um orçamento reduzido. Mas é muito livro para comprar. Gente, se você quiser comprar muito livro e puder, ótimo, mas se você não tiver condições, é possível fazer homeschooling mesmo assim. Hoje você encontra muita coisa em PDF na internet, muito material gratuito. O que não pode faltar é o tempo, né? Gente, precisa ter tempo para estar com o filho. Hoje em dia, pelo YouTube, você tem aulas e aulas de tudo quanto é assunto, né? Se a gente pesquisar bem, se a gente ir atrás do conteúdo, a gente vai encontrar participando de grupos de WhatsApp, de homeschooling, seguindo pessoas estratégicas ali no Facebook, né? Então você vai tendo acesso aos grupos, né? Que vão disponibilizando também materiais e que vão ajudar nesse processo educacional. Há também a alternativa do home office, onde os pais trabalham em casa. A grande maioria das famílias homeschoolers, o esposo trabalha fora e a mãe, né, a esposa, permanece sendo dona de casa, cuidando da educação dos filhos. Esta é a maioria da realidade que nós encontramos, né? Então, é um orçamento sim reduzido, mas que consegue, com simplicidade e sobriedade, uma vida mais simples, manter a educação dos filhos, comprando sim um livro aqui e ali. E veja, tem gente que fala assim, nós fizemos as contas, mas não dá pra gente fazer educação domiciliar. Mas você parou pra pensar que você não vai ter que pagar a mensalidade de 3 crianças em escola? Ou seja, é um dinheiro que você não vai investir, que você vai poder aí comprar um material. Mas meu filho estuda em escola pública. Sim, aí você vai trazer o seu filho, você já não conta com este dinheiro, você vai continuar não contando, né, com esse gasto. Seu filho vai estudar em casa, e aí você vai por pesquisa, pega emprestado aqui. Biblioteca pública ajuda muito as famílias homeschoolers, né? Tem famílias que pelo menos 1 ou 2 vezes por semana passam o dia na biblioteca pública pesquisando, estudando, buscando os livros que não têm condições de ter em casa e estudando nas bibliotecas públicas. É uma solução também. Para quem quer, há uma possibilidade sim. A gente aplica aqui em casa as apostilas do Instituto Cidade de Deus. A gente já falou aqui várias vezes, foi um achado para nós, auxiliou demais, é um excelente material feito por pessoas que entendem mesmo de educação, né? Então nós assinamos aqui em casa, a gente tem, todo mês a gente recebe ali as apostilas e a gente segue por elas. E tem apostila hoje do pré-alfabetização até terminando agora, eles vão entregar também até do 2º grau, que na minha época chamava isso, primeiro, segundo e terceiro ano do 2º grau. Ensino médio. O ensino médio completo. Tem toda essa gama de material que serve também como complemento. Não quero seguir só o Cidade de Deus. Eu posso agregar aquele material, outros materiais também. A ideia faz isso também, ela agrega muitos outros materiais no processo
da educação aqui em casa. Por exemplo, essa questão até mesmo, né, do Matias. O material do Instituto Cidade de Deus, ele aborda o método fônico, o que é muito legal, que é o método mais eficaz para a alfabetização. Mas a questão da coordenação motora grossa, que é algo que é trabalhado antes na criança, né, e que ainda não foi trabalhado de forma satisfatória no Matias, eu fui pesquisar, eu fui correr atrás, né? O curso do Carlos Nadalim ajuda muito nisso. Então pegamos elementos do curso do professor Carlos Nadalim. Hoje a gente sabe que não existe um curso melhor para pré-alfabetização e alfabetização do que o curso do Carlos Nadalim. De fato, o Carlos Nadalim, ele não é à toa que hoje ele é secretário da alfabetização do governo Bolsonaro, né? Eles estavam atrás dos melhores e o Nadalim foi escolhido e nós festejamos aqui em casa porque a gente torce pela educação brasileira. Não somos contra a escola, não somos contra professores. A gente quer que o Brasil cresça e se desenvolva na educação. E o Carlos Nadalim tem esse curso que ele disponibiliza online, porém é um curso que não fica ali disponível o tempo todo, né? Ele acho que 2 vezes ao ano. Forma turmas duas vezes ao ano. E esse curso ele abre. Eu também, quando abrir o curso do Carlos Nadalim, a gente vai fazer um vídeo aqui também no canal, fique atento, e a gente vai divulgar esse curso para que você também faça parte. Quando você falava que a gente torce pela educação do Brasil, isso é uma verdade, porque muitas famílias, né, que hoje fazem educação domiciliar ou que vão fazer por um período, podem lá na frente já perceber que não é o melhor para os seus filhos, sei lá, na adolescência, ou por algum motivo de saúde, por determinadas questões, né, variadas questões, de repente, vou precisar matricular o meu filho na escola. É muito importante que a educação do Brasil vá para frente, cresça, né, isso nos dá também abre portas lá fora, né, para os estudantes daqui estudarem em universidades estrangeiras também, então é muito importante. Isto é de interesse de todos, inclusive das famílias homeschoolers. Nós queremos ver uma boa educação no Brasil. Voltando a reforçar, né, não somos contrários e torcemos para que isso aconteça. Como a gente havia dito, a gente está falando tanta informação aqui, porque é tanta coisa a gente quer passar e acaba embolando um pouco os temas. Mas a gente falava sobre o material que a gente precisava ler para poder se informar sobre o homeschooling. Esse livro, a gente já disse sobre ele em algum vídeo. Aqui, eu quero mostrar. Qual? Pega. O Verme Roedor e Escola Sem Deus. Tá. Esse livro aqui foi o responsável pela nossa decisão de começar o homeschooling, né? É o Homeschooling Católico, um guia para pais, da Mary Kay Clark, uma americana que teve 7 filhos, homens, todos criados pelo homeschooling. E esse livro foi relançado agora pela editora Encontrando Alegria. A gente tem um vídeo só sobre esse livro aqui, não vou ficar falando só dele não. Eu vou colocar aqui também neste vídeo o link do desconto, porque se você entra no site com esse acesso aí, com esse código, você ganha 10% de desconto na compra deste livro aqui. Livros indispensáveis também para você ler, entender essa dinâmica do porquê ter uma atenção muito especial sobre a educação dos filhos. Escola Sem Deus. Esse aqui é do Minha Biblioteca Católica, mas nós temos o Escola Sem Deus do Monsenhor de Segur na nossa livraria. É um livro maravilhoso, você precisa ler, precisa conhecer. Também o Perguntas e Respostas, onde ele fala muito sobre a questão da educação. Este aqui não tem na nossa livraria, é o Verme Roedor, mas é um livro excelente sobre educação que precisa ser lido também. É da catequese? Eu acho que tem, ideia. Não deve tem, ter. eu já procurei. Já procurou? Já. Então, o Verme Roedor agora. é da editora Catequeses. Você procura Catequeses e você vai encontrar e tem disponível pelo site, com certeza. Gente, esse aqui, Catecismo da Educação. Ele é indispensável. É um livro também de perguntas e respostas, de uma leitura muito prática, abordando os mais diversos campos da questão da educação. Esse aqui é um clássico. Aqueles que fazem homeschooling, é do ramo da educação, todos conhecem esse livro aqui. Ele é uma referência mesmo, é um catecismo da educação, de fato. Essa coletânea aqui, que na verdade ela não está completa, é a História da Educação na Antiguidade, História da Educação na Antiguidade Cristã, História da Educação na Idade Média, tem também no Renascimento, são 5 livros, na verdade, que tem na nossa livraria e estão com desconto, viu, Tiba? Você pode deixar aqui nos comentários dicas também de livros, porque a gente vai divulgar, tá? Esse livro Ensine do Seu Jeito, de John Holt, é um livro sobre educação domiciliar. Muito bom, também tem na nossa livraria. A Arte de Ensinar, de Gilbert Higgett, também a respeito da educação, não é só sobre educação domiciliar, mas também para professores. A Descoberta da Criança, de Maria Montessori, para aqueles que vão aderir ao método montessoriano, é um ótimo livro para ser lido, devorado. Agora, também tem livros que não estão aqui que você precisa ler.
Maquiavel Pedagogo. O Maquiavel Pedagogo, ele revela a trama por trás de um sistema organizado para derrubar a estrutura judaico-cristã do mundo. No fritar dos ovos é isso. É um livro assim de cabeceira mesmo, que vai ajudar você a entender não o como fazer para educar, mas ele desvenda o que está por trás dessa sanha em destruir a educação no mundo. Estes são alguns livros para quem quer se informar mais a respeito desse universo da educação, ficar por dentro de um histórico de como é a verdadeira educação. Esses, por exemplo, que nós falamos da a história da educação na antiguidade, você vai perceber a riqueza do que era a educação para aquilo que ela foi transformada nos dias de hoje, né? Então, você percebe, puxa vida, gente, precisa melhorar demais, eu preciso melhorar demais, eu preciso ler muito, estudar muito. Eu sou um ignorante mesmo. Você começa a ler esses livros, você percebe isso, sabe? Quantos degraus você precisa galgar. E a gente sabe, sem leitura, sem estudo, não há verdadeira educação. Então é isso aí, gente. A gente sugere, então, de forma bem prática. Se você pudesse comprar um livro para começar a ler, eu sugiro este aqui. Homeschooling Católico? Homeschooling Católico. Nós não temos ele na nossa livraria, tá? Não é nós que estamos vendendo ele. Mas se você pudesse comprar um livro para começar a ler, eu sugiro este. Aqui tá Home Books, mas ele foi relançado pelo Encontrando Alegria. Então tá aí o link aqui embaixo se você quiser comprar com o código de desconto, tá bom? Você que pode adquirir mais livros, siga aí nessa lista. Tipo, agora questões práticas. O que eu faço com a minha criança que já foi para a escola e agora vai ser educada em casa? Não tem problema a criança já ter ido para a escola. A não ser, por exemplo, ela já tá lá no 3º ano, já percorreu todo o processo escolar. Na minha opinião, eu acho que já tá lá na frente, já tá terminando, deixa eu terminar. Não tem motivo de tirar agora, já se enfrentou tudo isso aí. Agora, se ela ainda estiver nesse processo ainda, não chegou lá no 3º ano, 2º grau, lá na frente, não tem problema tirar da escola. É claro que ela vai sofrer uma adaptação, a família vai se adaptar. Nos primeiros meses a gente fica meio que desesperado, inclusive. Eu tenho que repor, eu não posso ficar para trás. Aí depois a gente desopila. Tem que correr atrás do tempo perdido. E a gente meio que desopila. Quando a gente percebe que os filhos assimilam muito mais rápido, de maneira muito mais fácil, do que quando eles estavam na escola, gente. Nossa experiência aqui em casa. Nós alfabetizamos os nossos filhos. O Bento com 4 anos já estava alfabetizado. O Matias com 5 também está, né? Já está lendo palavras simples, frases mais simples. O Bento já está com 7, lê livros inteiros. Então a gente começa a perceber que como eles vão assimilando de maneira muito natural. Então a gente acalma um pouco depois de um tempo e fala, não, pera aí, eu não preciso ficar tão desesperado assim, não, porque a educação está acontecendo. Mas e quando meu filho chegar lá no ensino médio, eu não vou saber ensinar as matérias de física, química, matemática? Para isso, você tem algumas alternativas. Ir estudando também junto com ele, porque né, na educação domiciliar os pais estudam para ensinar. Na escola é a mesma coisa, um professor que se valha precisa estar sempre estudando, buscando, atualizando, preparando, lendo. Então você vai estudar. Ou você pode contar com um professor particular, você pode recorrer a vídeos do YouTube que ensinam determinados conteúdos, né? Então tem essas possibilidades. Uma das características dos filhos homeschoolers é também o autodidatismo, porque a criança, quando ela vai aprendendo no sistema homeschooling, ela vai desenvolvendo também umas características, entre elas o autodidatismo, né? A busca por ela mesma por informações, por temas. Alguns adolescentes, por exemplo, que conhecemos de famílias homeschoolers, eles pegam as apostilas ou os próprios programas no próprio computador e eles vão estudando por conta, né? Aí existem algumas formas, por exemplo, o próprio Instituto Cidade de Deus presta tutoria ensinando conteúdos ou para os pais administrarem aos filhos ou diretamente para os filhos. Não sei ensinar fração, vai pedir ajuda para o professor do Instituto Cidade de Deus que vai lhe dar uma aula sobre como ensinar a fração. Vamos colocar aqui o site do Instituto também, Cidade de Deus embaixo, é institutocidadedeus.com.br, né? Ali então tem a tutoria e as apostilas do Instituto Cidade de Deus, elas também têm uma parte direcionada aos pais. Os pais ali se preparam então para aplicar aquele conteúdo. Isso na faixa da educação de alfabetização. Né? Alguns ficam pensando, mas o STF não tinha proibido? Não existe proibição do Supremo Tribunal a respeito do homeschooling. Existiu sim um julgamento que não aceitou o pedido como ele foi feito para o STF. De uma família educar seu filho completamente livre de vários atributos, de várias regulamentações, mas o STF não
decretou a inconstitucionalidade do homeschooling, da educação domiciliar, o que é muito bom. O que o STF declarou foi que não existe legislação para regulamentar o ensino domiciliar no Brasil. Isso cabe aos legisladores, é o que o governo agora está trabalhando para regulamentar e já vai adiantar com uma medida provisória para deixar também as famílias homeschooling, que eles acham mais ou menos que sejam umas 30 mil famílias, deixar essas famílias numa situação mais confortável também. À medida que essa questão da medida provisória for caminhando, né, nós podemos tratar também, né, de outras questões aqui, trazer mais informações para vocês. Também deixem aí perguntas, questionamentos, dúvidas nos comentários e compartilhem o vídeo. Tem tanta coisa sobre esse assunto, daí que a gente... Esse vídeo por isso que enorme. A gente sempre volta. Já falamos aqui sobre socialização, sobre o que é o homeschooling, por que fizemos essa escolha, já falamos sobre o material que usamos. São vários vídeos, acho que já tenho 5 vídeos sobre esse assunto, mas sempre gera dúvida, porque é algo novo no Brasil. Apesar de algumas famílias já fazerem há vários anos, a grande maioria está aderindo agora, do ano passado para cá, né? Deste ano para cá. Então, é novo. Tem muito o que se falar, muito realmente a se conversar sobre o assunto. Eu sempre falo que a forma da gente perceber se aquilo que está surgindo é bom ou não é a gente observar onde aquilo já acontece há muito tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos, que há muitos anos ali já está regulamentado. Então, a gente vê as crianças educadas pelo ensino domiciliar se destacando em todos os aspectos, inclusive nos aspectos sociais. E morais. São líderes comunitários. Atentos às questões sociais. Sim. Abertos ao relacionamento com o diferente, que é algo muito criticado, né? Ai, como se as famílias segregam as crianças. Não, de forma alguma, né? Como a própria ministra Damares já falou, repetimos aqui, a criança não socializa só na escola, ela vai para o curso de música, para a aula de inglês, ela vai para o esporte, ela convive com os vizinhos, ela com tem os primos, família. com família. Não é? Primeiro a família, a socialização começa ali, mas também as diversas realidades que tem no mundo, né? Onde a criança também vai conviver, vai socializar. Sim, gente, e o magistério da Igreja Católica já deixa isso muito claro, sobre a primazia dos pais na educação dos filhos. Pertence aos pais esse direito. Primeiro, o pai pode delegar isso a uma instituição, ou uma escola, por exemplo, né? Mas pertence a ele. E se ele quiser usar um outro método, né? Uma outra forma, um outro meio de educar, como diz os documentos da Igreja Católica, os pais têm esse direito de educar pelos meios que não ferem a sua consciência. Não foi à toa também que um representante do Vaticano já defendeu o ensino domiciliar já por 2 vezes na ONU. Ou seja, a Igreja é muito clara no que ela diz. Então, não tem nada contra a doutrina da Igreja, contra a lei natural. Ao contrário, ela vai somando com tudo isso. É isso, gente. Lembrando, é um direito, só vai fazer educação domiciliar quem quiser. Tá bom, gente? Não se incomode se outros estão fazendo e você não tem condições de fazer. Ou não quer fazer. Ou não quer fazer. Isso é comum. Tem pessoas que não têm jeito, que preferem colocar numa escola. Perfeito, ótimo. Você achou uma boa escola que não vai contra as suas convicções? Maravilha, glória a Deus por isso, né? Isso não faz dos homeschoolers inimigos das escolas de jeito nenhum. Exatamente. As famílias homeschoolers são amigas, tem pessoas ao seu lado, né, de famílias que enviam seus filhos para a escola. Meus amigos, meus compadres enviam os filhos para a escola e eu os amo e os admiro e os respeito. Então isso é a convivência, gente. Pelo amor de Deus, convivemos com todos os tipos de pessoas e com suas escolhas. A escolha do homeschool é um direito das famílias. Valeu, gente. Deus abençoe. Desculpe esse vídeo tão longo. Foi o vídeo mais longo que a gente fez até hoje. A você que está interessado, com certeza deve ter ajudado. Tá bom? Valeu. Tchau.